boa noite. No vídeo de hoje eu escolhi esse livro para ler. E a história que eu escolhi foi A Bela Adormecida. Antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir. Se você gostou do vídeo, deixar um comentário. Vamos lá. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que reinavam em um país muito distante, onde naquela época havia fadas. Esse rei e essa rainha tinham muito dinheiro, muitas roupas finas para usar, muitas coisas boas para comer e beber, e uma carruagem para passear todos os dias. Embora fossem casados há muitos anos, não tinham filhos, e esse fato os entristeciam tremendamente. Mas um dia, quando a rainha estava caminhando à beira do rio, nos fundos do jardim, ela ouviu um pobre peixinho que havia saltado para fora d'água. Estava arfando e quase morto na ribanceira. A rainha se apiedou do peixinho e o jogou de volta ao rio. E antes de nadar para longe, o animalzinho ergueu a cabeça da água e disse: "Sei qual é o seu desejo, e ele será realizado em retribuição por sua bondade comigo. Logo terá uma filha." As palavras do peixe logo se concretizaram, e a rainha teve uma menininha tão linda que o rei não conseguia parar de olhar para ela. Todo alegre, disse que daria um grandioso banquete e uma festa para mostrar a criança para todo o reino. Então ele convidou seus familiares, nobres, amigos e vizinhos. E a rainha disse: "Também convidarei as fadas, pois elas podem ser bondosas e gentis com a nossa pequena." Havia 13 fadas no reino, porém o rei e a rainha tinham apenas 12 pratos de ouro para lhes servir o banquete. Eles foram forçados a desconsiderar uma das fadas, sem nem sequer convidá-la. As 12 fadas compareceram, cada uma com um chapéu vermelho pontudo na cabeça, sapatos vermelhos de salto alto nos pés e uma longa varinha branca na mão. E depois que o banquete havia terminado, elas se reuniram em um círculo e deram seus melhores presentes à princesa. Uma lhe deu a bondade, outra a beleza, outra a riqueza, e assim por diante, até a menina ter tudo o que havia de bom no mundo. Quando a 11ª tinha acabado de abençoá-la, um grande estrondo foi ouvido no pátio, e chegou a notícia de que a 13ª fada havia aparecido. Quando com um chapéu preto na cabeça, sapatos pretos nos pés e uma vassoura na mão. E logo em seguida ela entrou no salão. Como não tinha sido convidada para o banquete, estava muito zangada e reprimiu o rei e a rainha severamente. E procedeu com sua vingança. Ela gritou: "A filha do rei será, em seu 15º ano de vida, ferida em uma roca e morrerá."
Então, a 12ª das fadas amistosas, que ainda não havia concedido sua dádiva, manifestou-se e disse que aquele desejo perverso deveria ser realizado, mas que ela poderia abrandar sua maldade. Então seu presente foi que a filha do rei não morresse quando se ferisse na mão na roca, apenas adormecesse por 100 anos. O rei, no entanto, ainda esperava salvar sua querida filha da crueldade iminente. Então ordenou que todas as rocas do reino fossem levadas até o castelo e queimadas, e todas as dádivas concedidas pelas primeiras 11 fadas foram concretizadas durante esse tempo, pois a princesa era tão bela, educada, bondosa e sábia que todos que conheciam a amavam. Aconteceu que, no exato dia em que ela completou 15 anos de vida, o rei e a rainha não estavam em casa e a jovem ficou sozinha no palácio. Ela ficou perambulando pelo castelo, bisbilhotando todos os cômodos e recintos, até finalmente chegar a uma torre antiga para a qual havia uma escadaria estreita que terminava em uma portinhola. Na portinhola havia uma chave dourada, e quando a princesa a girou, a porta se abriu, e lá dentro havia uma velha senhora trabalhando avidamente em sua roda de fiar. Minha nossa, disse a princesa, o que é que a senhora está fazendo aqui? Fiando, respondeu a velha, sacudindo a cabeça e cantarolando uma canção, enquanto a roda entoava nhaque-nhaque. Como é linda a maneira como essa pecinha gira, exclamou a princesa, pegando a roca e tentando manuseá-la. Mas ela mal tinha tocado na ferramenta quando a profecia da fada se cumpriu. O fuso a feriu e ela desabou, inanimada, no chão. Contudo, ela não estava morta, apenas tinha entrado em um estado de sono profundo. O rei e a rainha, que tinham acabado de chegar em casa, bem como toda a sua corte, também adormeceram. Os cavalos nos estábulos, os cachorros no pátio, as pombas no telhado e até mesmo as moscas adormeceram nas paredes. O fogo na lareira parou de queimar e dormiu. O espeto parou de girar. O ganso, que nele estava fincado para o jantar do rei, ficou imóvel, e a cozinheira, que estava naquele momento puxando seu ajudante pelos cabelos para lhe dar uma bronca por algo que ele havia feito errado, soltou-o e ambos caíram no sono. O mordomo, que estava disfarçadamente provando a cerveja, adormeceu com a jarra nos lábios. E assim tudo foi paralisado e adormeceu profundamente. Uma grande cerca de espinhos logo se ergueu ao redor do palácio, e a cada ano que passava ficava cada vez mais alta e espessa, até que, por fim, o velho palácio estava cercado e escondido, de modo que nem mesmo o telhado ou as chaminés podiam ser avistados. Mas correram notícias por toda a região da bela adormecida Rosicler, pois assim se chamava a
filha do rei. De modo que, de tempos em tempos, os filhos de vários reis foram até lá e tentaram penetrar o matagal para chegar ao castelo. Esse feito, contudo, nenhum deles conseguiu cumprir, pois os espinhos e os arbustos os detinham, como se tivessem garras, e os rapazes ficavam presos e morriam de forma lamentável. Após muitos e muitos anos, o filho de um rei apareceu por aquela região. Um velho contou a ele a história do matagal de espinhos e do lindo palácio que ficava atrás dele. E como uma princesa maravilhosa chamada Rosicler lá jazia adormecida, juntamente com toda a sua corte. Ele também contou como havia ouvido do avô histórias de muitos príncipes que tinham ido até lá e tentado vencer o matagal, mas que todos haviam ficado presos e morrido. Então o jovem príncipe disse: nada disso me afugentará. Irei e encontrarei essa Rosicler. O velho tentou dissuadi-lo, mas ele estava determinado a ir. Naquele exato dia, os 100 anos de maldição se encerraram, e quando o príncipe chegou ao matagal, não viu coisa alguma além de arbustos florescendo, pelos quais ele passou com facilidade, e depois se fecharam após sua passagem, densos como nunca. Então ele finalmente chegou ao palácio, e na corte estavam os cachorros adormecidos, os cavalos estavam parados nos estábulos, e no telhado as pombas empoleiradas dormiam profundamente, as cabeças escondidas debaixo das asas. Dormiam profundamente com as cabeças escondidas debaixo das asas. E quando ele entrou no palácio, as moscas estavam dormindo nas paredes, o espeto continuava imóvel, o mordomo segurava a jarra de cerveja junto aos lábios, prestes a tomar um gole. A criada estava sentada com uma galinha no colo, pronta para ser depenada. E a cozinheira ainda estava com a mão erguida, como se fosse bater no garoto. O jovem continuou em frente, e tudo estava tão silencioso que ele podia ouvir a própria respiração. Até que, finalmente, ele chegou à antiga torre e abriu a porta do pequeno cômodo no qual jazia a Rosicler. E lá estava ela, dormindo profundamente em um sofá perto da janela. Ela era tão linda que o príncipe não conseguia tirar os olhos dela. Então ele se abaixou e a beijou. No momento em que ele a beijou, ela abriu os olhos e despertou, sorrindo para ele. Eles saíram juntos. Logo o rei e a rainha também estavam acordados, e toda a corte e todos se entreolhavam, admirados, e os cavalos se sacudiram, os cachorros saltitaram e latiram, as pombas tiraram a cabeça de debaixo das asas, olharam em volta e voaram para os campos. As moscas nas paredes zumbiram novamente, o fogo na cozinha flamejou, o espeto tornou a girar, com o ganso do jantar do rei cravado nele. O mordomo terminou seu gole de cerveja. A criada começou a depenar a galinha e a cozinheira deu a bronca no garoto. E então o príncipe e Rosicler se casaram
e um banquete de casamento foi dado. Eles viveram juntos e felizes por toda a vida. Então aqui termina a história da Bela Adormecida. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Não esqueça de deixar um comentário para eu saber o que vocês acharam do vídeo. E que vocês tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.